Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, peço desculpa aos rádio ouvintes da Rádio que Anda por esse transtorno. Eu não estava até muito longe daqui, só que houve aí um problema qualquer numa parte do trânsito que me dificultou estar aqui a horas. Mas muito bem. Então prosseguir. Dando seguimento, eu perguntava, na sua nota introdutória dizia que em Angola a democracia é tênue. O facto do Bloco Democrático estar a exercer suas atividades políticas também no âmbito da Frente Patriótica Unida não é sinónimo de que a democracia é um facto no nosso país? Não é sinónimo. Infelizmente nós passamos de um Estado ditatorial aberto, onde não havia possibilidade dos cidadãos se organizarem em partidos políticos e mesmo em associações. E a partir de 92 tivemos esta possibilidade depois dos acordos de Bicesse. O entendimento é que devíamos caminhar para uma democracia, o que implica um conjunto de instituições inclusivas. Instituições inclusivas significa instituições partilhadas, significa um conceito em que o cidadão é efetivamente considerado e pode participar na vida política e na vida económica do país. Ainda por recentemente o documento dos bispos revela isso mesmo, quando diz que ainda estamos numa situação em que há uma prevalência do militante relativamente ao cidadão. Portanto, os angolanos, na sua totalidade, não se sentem cidadãos, porque o estado de multipartidarismo, que é já um passo relativamente a um estado em que só um partido tem o poder absoluto, dirige tudo, comanda tudo, domina tudo, etc., é um passo, mas foi um passo para a autocracia. No regime autocrático sucede que há forças políticas, há uma relativa liberdade dos cidadãos, mas nas questões essenciais quem manda é um. E nós vimos que há um controle do Parlamento através de sistemáticas fraudes eleitorais, porque em organizações desta natureza, muito embora exista a participação, a possibilidade de outros entes colaborarem em certas instâncias, elas nunca, e eu repito aqui, nunca vão dentro daquilo que são as instituições autocráticas, nunca vão conseguir fazer alternância no poder. E este é que é o grande problema de Angola. Então está convicto de que a oposição nunca vai assumir o poder? Com as instituições da forma como estão, nunca vão assumir o poder. Noutros termos, as instituições que permitem uma competição geral, como por exemplo a administração pública, que devia tratar todos por igual, e um dos reflexos disso podemos ver, nós temos nas estruturas de Estado, destes chefes de secção, diretores, chefes de departamento, tudo que é gente ligada ao partido que está no poder. Isto não é normal. Num Estado democrático, a meritocracia impõe-se através de concursos públicos dos cidadãos, e esses concursos públicos fazem com que a administração pública veja em cada cidadão a sua potencialidade, a sua competência técnica por um lado e a sua capacidade de ser patriota. Não é patriota só quem está no partido que está no poder. E, portanto, uma administração pública assim retira, efetivamente, capacidade de competição. Nós temos visto que até para conseguir um atestado de residência é para concorrer a um problema. Os nossos militantes, grande parte deles, não ganham experiência, digamos, no aparelho de Estado em funções de chefia.
e falamos também da sociedade no geral. Um outro aspecto fundamental é a comunicação social pública, não é? Que não é uma comunicação que permite também a competição política. Portanto, mesmo no ambiente político, e digamos que o nosso ambiente político é como se fosse também um ambiente económico, o ambiente em que os investidores querem investir, mas quando encontram uma economia sem ambiente, quando não tem segurança, quando não tem água, quando não tem luz, eles não conseguem exercer, digamos, a sua atividade genuína. Isso também acontece com o chamado mercado político, que está limitado desta forma. Mas com que convicção é que a oposição, mas concretamente o Bloco Democrático, transmite a mensagem de que é possível fazer alternância quando está convicto de que não é possível a sucessão do poder? Vamos continuar. Por outro lado, as instituições que administram e que validam as eleições, administram o processo eleitoral e que validam o processo eleitoral, também estão capturadas. São instituições que têm, digamos, na sua maioria, o partido que está no poder, quer por via direta do próprio partido da situação, quer por via indireta através dos órgãos de Estado. Está a ver aí o controle dos órgãos de Estado, permite que também na composição da Comissão Nacional Eleitoral estejam, digamos, a maioria, esta linha política, não é? O Tribunal Constitucional é a mesma coisa. Portanto, nessas condições, só há, digamos, a possibilidade de um fator de pressão. E nós estamos a ser claros em relação a isso, estamos a contactar várias instituições do próprio Estado, inclusive falamos com o próprio Tribunal Constitucional e estamos a mostrar esta análise. Numa conjuntura em que as instituições intermediárias do povo, nomeadamente partidos políticos, sociedade civil, são impedidas de fazer o seu papel, não é? E onde o povo deposita, digamos assim, todas as suas esperanças para ver transformações, o que nós notamos que vai existir nesse país cada vez mais um confronto direto entre poder e o próprio povo. Confronto em que sentido? Como por exemplo, nós estamos a ver agora os sindicatos. Os sindicatos são instituições intermediárias da vontade dos trabalhadores. E eles vão negociar com o poder político as ansiedades, as necessidades dos trabalhadores. E quando o próprio poder político desclassifica estas instituições, não negocia com seriedade, brinca, o que é que os trabalhadores vão dizer? Nós temos que ir diretamente, discutir diretamente com o poder. Quando a gente começa a ver zungueiras que já não contactam os partidos políticos para falar das suas ansiedades, nem qualquer organização da sociedade civil, e vão diretamente ao Palácio, é isto que nós estamos a ver neste país. Portanto, este país está a correr riscos desta natureza, se nós não formos capazes de alterar este ambiente político em que vivemos, político e também é económico, já vamos ver mais à frente, e se não formos capazes de alterar, sobretudo, estes aparelhos que estão ligados, digamos, à mudança eleitoral. Porque os cidadãos, quando veem que um certo partido, e é isto que é democracia, se um certo partido não está a trabalhar bem, como este, que traz fome, que traz miséria, etc., os cidadãos têm a possibilidade de o mudar. E mudar depositando esperança nos partidos políticos. Ora, se há todo este entrave, a tendência vai ser então a discussão direta da mudança no país. Voltando à questão inicial que eu havia colocado, enquanto economista, fora das lides políticas, que medidas é que deviam ser adotadas no atual contexto socioeconómico do país para inverter a atual situação? A resposta a isto está claramente alicerçada a primeira questão. O que é que se passa? Num país que não tem instituições políticas inclusivas, também acaba por não ter instituições económicas inclusivas, não é? Do ponto de vista, digamos, da economia, nós precisávamos de ter aqui uma situação macroeconómica que não fosse manipulada em torno meramente do crescimento de um grupo, do crescimento económico de um grupo.
O que é que se passa nesse país neste momento do ponto de vista económico? Nós vimos que, e a economia tem que ser vista, não na sua dimensão economicista, não é? E mesmo às vezes, quando a gente analisa a economia stricto sensu, chega sempre à conclusão que a economia são relações sociais. E nós vimos que durante o tempo do presidente Eduardo dos Santos houve uma elite alicerçada no partido de poder que se desenvolveu, e que no tempo do J-Lo há uma outra elite que está a fazer a deslocalização dos interesses económicos do grupo do J Eduardo dos Santos para o grupo, digamos, atual. E, portanto, a economia acaba por sofrer com esta situação. Há factos? É evidente que há factos, não é? Quando nós notamos que a imprensa económica nos diz que mais de 99% dos contratos são por ajuste direto, não é? E todos nós sabemos que o ajuste direto são questões meramente excepcionais e, de acordo com as antigas leis, inclusive, o máximo desses ajustes diretos são $30 mil, e nós estamos a ver que 99% desses contratos são por ajustes diretos, é exatamente para favorecer um grupo. Não é mais que isto, não é? Portanto, isto é digamos, visível e mostra e alicerça, digamos, essa nossa tese. O que é que nós verificamos neste país nos últimos tempos? A economia, a produção tem baixado significativamente, e tem baixado significativamente porque a classe dominante pendurou-se, digamos, no petróleo para, digamos, desenvolver a sua capacidade de riqueza. Não é? E nós hoje, do ponto de vista particular, temos contas bancárias que são centenas de milhões de dólares que eventualmente pagariam a dívida externa de Angola. O que é que isto quer dizer? O dinheiro está na mão de particulares que não produziram sequer a riqueza no país, não é? E quando não se produz riqueza, nós estamos vulneráveis a tudo que vem de fora. Nós estamos vulneráveis à inflação que vem de fora e, portanto, é difícil impedir a inflação externa, e normalmente fazemos uma política económica que se dedica mais a pôr dinheiro nos bolsos da classe dominante do que a resolver os problemas da economia. Os problemas da economia, por consequência, estão pendurados à questão política. E é esse aspecto que nós precisamos de entender. Por exemplo, nós neste momento não temos um nível de inflação que nos permita combater o desemprego. Do ponto de vista económico, a receita é simples. Você quer emprego, aumenta a inflação. Ora, nós em 2023, não é? O nível de desempenho do investimento público foi 37%. Baixo. 37%, extremamente baixo. O que é que isto quer dizer? E mesmo para o resto também da economia, e o investimento privado também não foi grande coisa. Faz com que não haja, digamos, novos empregos. Doutora Filomena, já teve contacto com a nova pauta aduaneira. O que é que isso representa para a economia do país no âmbito da diversificação da economia? É um outro problema que nós temos no país. Esta pauta foi preconizada para um contexto em que se deveria, num dado momento, criar crescimento económico, nomeadamente interno, a nível do país, por forma que, sobretudo, os produtos da cesta básica pudessem ser produzidos internamente, e depois ter-se uma pauta aduaneira que não estimulasse, digamos, a importação de certos produtos. O que é que acontece? Não houve a tal diversificação económica, continua a não haver interesse na agricultura familiar e no desenvolvimento das condições ambientais para que efetivamente nós pudéssemos produzir, não só porque o problema, digamos, depois do consumo passa por sistema de distribuição, e nós sabemos que um dos graves problemas que temos no país é que efetivamente mesmo ali onde se produz não há o escoamento suficiente. Portanto, o que é que vai acontecer agora? Os produtos vão ficar inflacionados e os cidadãos vão entrar num escalão de pobreza, numa escada de pobreza extremamente agressiva, porque está a haver o efeito conjugado do aumento do preço dos combustíveis com, digamos, produtos de importação
de importação que vão ser taxados de uma maneira extraordinária, porque a importação não vai parar por isso. Simplesmente o que vai acontecer é que efetivamente os preços vão aumentar duplamente, um efeito duplo, um efeito colateral duplo, e que as populações vão sofrer de maneira extraordinária, num contexto em que nós sabemos que os rendimentos das populações, e nomeadamente dos próprios trabalhadores, é extremamente baixos. Muito recentemente o Executivo angolano garantiu que a retirada dos subsídios aos combustíveis, mormente a gasolina, não vai representar o aumento do preço dos derivados do petróleo, pelo menos até ao dia 30 deste mês. Mas, mudando de assunto, como é que encara a vida interna do Bloco Democrático? Vamos ver esse aspecto é bom que seja esclarecido. Portanto, o Governo diz que vai, só a partir de uma certa altura, retirar os efeitos totais do subsídio dos combustíveis, não é? Mas retirou já, digamos, o subsídio que dá aos motociclistas que fazem operações de táxi, etc., e que, portanto, eles próprios, com certeza, para se defenderem, vão já aumentar os preços. Inclusive, também é preciso ter atenção que os preços já tinham sido aumentados, porque este subsídio aos mototaxistas não foi um subsídio que foi dado, digamos, a 100%. Eu estive no AMBO e apenas, segundo as entidades sociais dos taxistas, a associação, eles só para aí 60, de 3 mil associados, 60 que tinham cartões, depois surgiram mais 160 cartões no mercado, mas foi, e estamos a ver, a administração pública funciona mal, os circuitos de corrupção continuam, não é? E os cartões estavam a ser comercializados no mercado por pessoas da administração. Portanto, é um escândalo terrível. Portanto, a inflação está aí, porque há várias maneiras de aumentar o preço, digamos, dos táxis, encurtando as rotas, etc. E é isto que tem acontecido. Doutor Filomeno, vida interna do Bloco Democrático. Houve que medidas, que evolução que o partido registrou desde que assumiu a liderança do partido? Pois, nós estamos numa fase em que estruturamos, do ponto de vista provincial, todo o Bloco, aumentamos a sua capacidade de intervenção. Do ponto de vista organizativo, estamos a continuar a trabalhar ao nível dos municípios. Algumas províncias têm representações em todos os municípios, mas a grande maioria ainda não tem. Estamos agora a trabalhar nisso dentro, digamos, de uma democracia interna. No Bloco Democrático, quer as províncias, quer os municípios, os seus dirigentes são eleitos dentro dos seus próprios círculos, não são, digamos, mandatados pela direção central. Este processo está a andar. Está a existir neste momento uma melhor coordenação de atividades do Bloco Democrático, está a aprofundar-se também a sua política ao nível de todos os seus militantes. Não podemos naturalmente ainda dar-nos por satisfeitos. O Bloco Democrático precisa de potenciar ainda mais a sua capacidade política, mas digamos que estamos a caminhar de maneira sustentável, não é? Muito bem. Muito recentemente trabalhou nas regiões do centro e sul do país, mas algumas questões que, enfim, soaram que têm a ver com a presença de militantes ligados à UNITA e também da frente, melhor dito, do Para Já Servir Angola, os chamados gravata vermelha ou gravata azuis. O que é que representa a presença de militantes da UNITA e do Para Já nas atividades do BD? Isto tem sido comum, portanto, nos partidos da Frente Patriótica, faz parte, digamos, da nossa forma de estar. Ali onde vai uma força política, os outros também vão. Dependendo do ato político, ou vão mais ou vão menos, não é? Nós, em todas as nossas atividades externas, e mesmo em algumas atividades internas, naquilo que é possível, sei lá, se há um programa de formação, nós também convidamos os partidos aliados a lá estarem, né? Recentemente o Para Já
também fez uma ação de formação, quer nós, quer a UNITA estivemos lá, e até como palestrantes. Portanto, tem havido esta forma, digamos, de cooperação, de colaboração, porque isto permite que os partidos integrantes da FPU se vão conhecendo melhor, os seus dirigentes se conheçam melhor. No BIE nós tivemos a abertura do ano político, convidámos também as outras forças, houve um grupo das gravatas azuis que lá estiveram, houve um grupo também de senhoras da UNITA que lá estiveram, no palanque também tínhamos 2 ou 3 dirigentes da UNITA, nas atividades que fizemos com a sociedade civil também tiveram dirigentes da UNITA, portanto, do nosso ponto de vista, tudo isto é normal. Agora veio uma especulação, que as pessoas eram todas da UNITA, etc. Bom, mas isso faz parte, digamos, da luta política. O que existiu ali foi que o grupo das mulheres do Bloco cantou, o grupo das gravatas azuis do Prajá também cantou e o grupo das mulheres da UNITA também cantou. Portanto, todos tiveram, digamos, o seu espaço. Foi um espaço FPU dentro de uma realização. Neste dia fizemos 2 realizações. Fizemos a tenda do militante, que incorporou uma marcha, digamos, pelo BIE, com membros do Bloco. Agora o que tivemos foi, de facto, um boicote grande, porque está a ver, neste país, se você vai a uma empresa de caminhoneta, a empresa de caminhonagem é do MPLA. Então, o que fazem é boicotar. Houve boicote no BIE? Houve boicote no BIE. Também tínhamos uma delegação de 200 membros que estavam no âmbito, que queriam deslocar para o BIE para estarem presentes e não puderam estar porque na hora H houve sabotagem. No próprio BIE também houve sabotagem, houve militantes, por exemplo, no bairro São José, tínhamos cerca de 1000 militantes que queriam ir e não puderam ir porque os autocarros não apareceram quando estava combinado isto. Portanto, isto faz parte desse Estado autocrático, não é? Como agora também observamos esta agressão que houve à delegação da UNITA, o Estado autocrático tem destas coisas, não é? Tem o controle, digamos, da máquina e vai fazendo essas sabotagens. Aparentemente, estamos todos, digamos, somos todos partidos políticos, estamos a concorrer, estamos a fazer um jogo político, mas, na verdade, há todo um conjunto de entraves reais que dificultam, digamos, a sanidade política do país. Estamos agora com 18h41. O nosso convidado hoje é o líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Outra situação que criou um irritante para alguns setores foi a informação que foi vazada a semana passada, que dava conta de que o Bloco Democrático tinha solicitado divórcio com a Frente Patriótica Unida, o que veio ser desmentido. Mas a informação que constava do documento do BD, que dava conta de que o Bloco Democrático sugeria a criação, a transformação da FPU em coligação eleitoral. Corresponde com a verdade? Não, vamos ver. Esta informação, naturalmente, que é verdadeira, e temos que perceber que, porque não temos uma comunicação social extremamente aberta, sobretudo nos chamados mainstream, nos órgãos públicos que têm uma difusão extremamente grande, é possível fazer-se essas manobras. Quer dizer, num país democrático isto não existe. Não é? Porque as pessoas sabem quais são as posições dos partidos políticos, ou podem saber, porque estão frequentemente na imprensa, estão constantemente a falar. E essas manobras só podem existir quando não há uma comunicação social aberta e não há a possibilidade de uma resposta imediata, até para envergonhar certo tipo de posições. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava, não foi no MIE, foi no Namib, e então na Rádio Nacional o governador do Namib, na altura, acho que era o Boa Vida Neto, fez um ataque, não foi ao Bloco Democrático, mas foi à FPD, e eu queria repostar este ataque, e então eu fui à rádio para repostar este ataque. A rádio negou-se, não é? E, portanto, o pessoal do Namib não pode ter acesso, digamos, à minha intervenção. Isto é que é o Estado autocrático na prática, a viver a coisa. Fui à Rádio Eclésia, pude falar, mas a Rádio Eclésia não transmitia no Namib, transmitia em Luanda.
Portanto, está a haver as dificuldades do nosso processo. Nós já nos pronunciamos várias vezes sobre esta matéria. Nós já em 2021 analisamos todos a possibilidade de uma coligação eleitoral, que é uma coisa normal. Os partidos podem ter plataformas, podem ter coligações, podem ter coligações de várias formas, e uma delas coligação eleitoral. Uma coligação eleitoral é uma coligação em que os partidos concorrem, têm um interesse comum, não é? Mas que os partidos continuam como partidos naturalmente autónomos, com a sua capacidade jurídica. Entretanto, nós não fizemos uma coligação em 2022. E mesmo esta informação, que é uma informação absolutamente natural, nem todos sabem, não é? Muita gente não sabe que o Bloco Democrático, os seus membros, mais que 5 concorreram nas listas da UNITA, e 5 deles foram eleitos deputados. E para isso, de acordo com as leis, não é? E estas informações intencionais também exploram a ignorância que as pessoas têm das leis, não é? Porque as leis não são divulgadas como deve ser, nós temos tempo que estar a explicar como é que as leis estão feitas. Estes militantes do Bloco Democrático tiveram que renunciar ao Bloco Democrático. Nós fizemos comunicados sobre isso, não é? Mas quando se lançam esses boatos, ninguém, naturalmente, que é intencional, e ninguém vai ver esses comunicados, renunciaram ao próprio Bloco Democrático. Então o Bloco Democrático formalmente não concorreu às eleições. Como formalmente não concorreu às eleições, e a lei dos partidos políticos diz que o Bloco Democrático não pode deixar de concorrer 2 vezes às eleições, o que é lógico é que o Bloco Democrático, para concorrer, ou concorre no seio de uma coligação e aí está a concorrer, ou concorre isoladamente. Isto é a lógica, de acordo com as leis, não é? Neste sentido, qual a perspectiva do Bloco Democrático para 2027? Vai concorrer isolado? Pronto, o Bloco Democrático tem que ter isto como aberto. Agora, não havendo hoje ainda uma coligação formal, e pela análise do Bloco Democrático que inicialmente eu fiz aqui, que o Silvio ouviu claramente, nós estamos a dizer que devemos agregar forças, devemos juntar forças. Portanto, o nosso esforço é que consigamos fazer uma coligação. Mas agora suponho, por exemplo, que o Tribunal Constitucional receba ordens para não legalizar a nossa coligação, como recebeu ordens para não legalizar, por exemplo, o Prajá, e o Prajá tem tido... Já tem outra saída. Abel Chivucovoco disse que vai criar uma outra força política denominada de Prajá Força Angola. Muito bem, mas está a ver as dificuldades que isto resultam do próprio sistema político autocrático que nós hoje temos. Então, nós temos que ter outras formas de Mas esta forma de coligação, o BD quer contar com os integrantes da FPU? Ou com outras forças? Não, mas é evidente. Já há um diálogo no seio da FPU sobre esse assunto? Há um diálogo e no seio da FPU nós tivemos uma fase em que existiu articulação das lideranças, existiu isto que lhe disse agora, que é cada um que faz uma coisa convida o outro. Existe o grupo parlamentar da UNITA que trabalha com as 3 forças, não é? Quer na apresentação de diplomas, quer em toda a estratégia que o grupo parlamentar tem. As 3 forças estão a trabalhar conjuntamente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, e todos nós estamos a ver que o grupo parlamentar tem tido uma prestação extremamente positiva. Então, agora, o que nós podemos é começar a pensar noutros desafios. É o desafio autárquico, por exemplo, não é? E que temos que pensar qual é a articulação que devemos fazer como forças políticas, porque o fundamental é que sempre que possível possamos agir em conjunto, não é? Porque nenhuma força política só por si, e deixa-me também dizer, nem a sociedade civil só por si, vai ter no atual contexto político do nosso país capacidade para dar a volta ao texto. Muito por ser. Em 2021, se não estou em erro, o antigo líder do Bloco Democrático dizia que o BD estava disposto a convidar o Abel Palanga Chivucovoco para liderar o Bloco Democrático. Prevalece essa intenção?
Bom, lá ver, nós estávamos num contexto diferente, não é? Estávamos num contexto em que não havia ainda a intenção do grupo do Abel criar uma força política, ou estava a pensar ainda um pouco no ar, e, portanto, houve negociações, e isto nós publicamos. Houve negociações no sentido daquelas forças que estavam ligadas ao Abel Chivuco poderem integrar o Bloco Democrático. E nesta circunstância havia consenso no seio da direção do Bloco Democrático e o candidato presidencial do Bloco Democrático poderia ser o Abel Chivuco, porque no Bloco, o presidente do Bloco não tem a imediata faculdade de ser o candidato às presidenciais. Pode haver um presidente e podemos escolher uma personalidade da sociedade civil ou de um outro lado qualquer. Um dos pontos do Estatuto do Bloco Democrático estabelece que só se habilita a candidatar-se a presidente do partido aquele que tenha 3 anos de militância. Pois, há extinção? Isto é presidente do partido, mas não há um linkage entre presidente do partido e presidente do Bloco. Portanto, o presidente do Bloco pode não ser o candidato às presidenciais. E o consenso que existiu no Bloco Democrático é que, se essas negociações dessem certo, o Abel Chivuco poderia ser o candidato às presidenciais. Portanto, foi num contexto que ainda não havia FPU. Olhando para o Bloco Democrático vai realizar a sua convenção em 2025, ano que a UNITA também vai realizar o seu congresso, o MPLA em 2026. O senhor vai se recandidatar à sua própria associação? Ainda não está isto definido, do meu ponto de vista, do meu lado, não é? Não está definido, está tudo em aberto. Portanto, nós vamos começar este processo, vamos lançar este processo no meio deste mês, não é? A preparar as condições pré-organizativas e 3 meses antes é que as coisas arrancam com mais seriedade. Na pergunta que me faz, ainda não está nada definido, está tudo em aberto. É cedo pensar muito cedo, no segundo mandato? Muito cedo. Nós não estamos a falar em candidaturas presidenciais para o país, estamos a falar aqui numa candidatura para o nosso partido e, portanto, ainda é cedo, é muito cedo. Como é que a Frente Patriótica tem estado a gerir alguma insatisfação de alguns grupos da sociedade civil que apoiaram a FPU em 2022? Com o tempo. O tempo determina o que é. Em primeiro lugar, que as forças da FPU estão, digamos, são coerentes com os princípios que defendeu, que nós pretendemos a alteração da situação política do país e, portanto, é o tempo que vai mostrando às pessoas que as posições que têm sido assumidas a nível do Parlamento são posições coerentes. No essencial, pode haver uma ou outra que não seja do agrado de toda a gente. A prática que temos tido é uma prática constante de consulta à própria sociedade civil, portanto, integrar os setores da sociedade civil, digamos, nisto. O apoio que damos também aos setores da sociedade civil continuam sendo, digamos, a ser feitos do ponto de vista político, a nossa solidariedade, o trabalho e a luta conjunta e, portanto, isto mostra que as forças que estão aí estão para fazer um combate cerrado para que haja uma situação política em Angola favorável ao povo angolano. E o tempo também demonstrou que alguns setores que reivindicavam isto e que reivindicavam com muita violência, hoje fazem causa comum com o regime. E, portanto... Está a querer dizer que alguns desses cidadãos estão de mãos dadas com o MPLA? Sim, alguns estão. Sim. Da sociedade civil? Sim. Há muita informação que fala sobre isso. Mas o fundamental é analisar bem aquilo que aconteceu em 2022. Portanto, penso que o Silva está a referir-se ao facto de que haviam setores que pretendiam uma maior resistência no que diz respeito a reverter os resultados, ou seja, a fazer com que os resultados que nós convencidos que a Frente Patriótica Unida venceu as eleições,
pretendiam então que existisse uma resistência nas ruas para que isto, digamos, fosse imposto. E vimos que a resposta do movimento militar, do movimento político, né? Militares na rua, portanto houve aqui um golpe de Estado, e efetivamente em Angola um golpe militar. Essas pessoas assim que diferente. supostamente estão ligadas ao MPLA, está a querer falar de Francisco Viana, que declinou sua ligação ao Frente Patriota. Não é isso. Eu acho que o Silvio está a perceber. Os setores que mais pressionaram neste sentido foram os setores da juventude, não é? Que achavam que estavam em condições de pressionar na rua a vitória da FPU, e ficaram decepcionados porque não houve efetivamente esta posição. Portanto, o que se tentou foi, através dos mecanismos existentes, e portanto nós aí ficou o aprendizado global, segundo o qual não é possível depois negociar normalmente com essas entidades. Doutor Filomeno, o tempo já não permite, vou fazer a última questão mesmo. O MPLA diz estar a formar os seus quadros, tendo em conta as eleições autárquicas. A oposição, caso concreto, FPU, o que é que tem feito para preparar os quadros, tendo em conta esse desafio de que a oposição pressiona para a sua realização? Tem visto, porque eu sei que a UNITA tem trabalhado nisso, nós temos um gabinete que está a trabalhar afincadamente nisso. Nós estamos, neste momento, temos uma linha de intervenção autárquica, temos um pensamento que está consolidado, estamos a preparar já os nossos autarcas, estamos a trabalhar com setores amplos da sociedade civil neste sentido. Penso que os outros grupos da FPU também estão a trabalhar nesse sentido. O que nós vamos muito rapidamente é fazer uma articulação estratégica relativamente a isto. Portanto, as coisas vão andar. Para nós, as eleições autárquicas eram para ontem, mas vamos continuar com a sociedade a pressionar para que elas aconteçam de facto. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Queremos contar consigo noutras ocasiões e votos de muito boa noite. Sempre disponível. Obrigado. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação